Olá pessoal da Construção Civil, Guilherme Casazão por aqui, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco de história. O que a história tem a ver com a nossa expansão da construção civil, a importância do nordestino na estrutura da construção civil nas grandes cidades. Tudo isso e muito mais nós vamos abordar, tentar resumir um pouco aqui nesse vídeo. Mas antes de falarmos sobre esses temas, é importante entendermos que o cenário da construção civil requer atenção, requer união, requer qualificação profissional e precisamos abraçar essa causa, precisamos nos unir nesse sentido. Assim será melhor para todos. Agora, falando um pouco de história, precisamos ressaltar dois pontos históricos que ocorreram no mundo que estão casados com o desenvolvimento da construção civil. Primeiro, podemos abordar aqui a Revolução Industrial. A expansão da Revolução Industrial chegando em outros países, e no Brasil não foi diferente, fez com que a estrutura da construção civil mudasse totalmente. Depois nós temos a Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial, ele muda a estrutura política e muda a estrutura econômica do mundo inteiro. E no Brasil, automaticamente, sofre essa interferência. E agora vamos falar um pouco sobre o nosso cenário. Tem outros eventos aqui, galera, que foram importantes para o desenvolvimento da construção civil. Mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos abordar somente esses dois. Agora, a importância do nordestino nesse cenário. Na expansão da Revolução Industrial, entre outros acontecimentos que ocorreram na história do Brasil, alguns estados estavam em grande desenvolvimento. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Essas três metrópoles, elas estavam num processo de expansão muito agressivo e não havia mão de obra suficiente para atender aquela demanda. Nesse cenário, nós temos o Nordeste do Brasil sofrendo por muitas questões climáticas, dificultando ali a sobrevivência de muitos desses nordestinos. Então aqui, nessas três cidades, nós temos como forma central, como uma interpretação central de tudo isso que eu estou falando para você, a construção civil. Então os nordestinos deixam as suas cidades, deixam suas famílias e vêm para essas grandes metrópoles. E ali começam a trabalhar na construção civil. Nesse período nós temos ali muitos acontecimentos, inclusive inicialmente um processo de escravidão no cenário da construção civil, que vamos falar sobre isso num outro vídeo, mas de qualquer modo, o nordestino ele consegue ganhar um dinheiro suficiente para poder mandar para sua família, que ficou no norte, no nordeste do Brasil, e ali ele começa a reconstruir a sua história. Posteriormente, ele consegue trazer a sua família para essas cidades, Rio, Minas e São Paulo. Ali nós temos também agora uma outra geopolítica, já falando desse processo de imigração. Mas o que nós precisamos aqui fortalecer é o seguinte: não tem como falar da história da construção civil sem falar do povo nordestino. O povo nordestino, eles foram, na época, a estrutura para a produção da construção civil no Brasil. Então, aquelas grandes obras de infraestruturas que ocorriam em diversos estados, diversos municípios, dessas três metrópoles, exclusivamente Rio, São Paulo e Minas, fazem com que a história desse povo nordestino muda, e muda para melhor. Hoje nós temos grandes profissionais nordestinos, incluindo dentro do cenário da construção civil. É um povo que veio com uma mala cheia de esperança, veio com uma mala cheia de vontade de lutar, veio, chegou, lutou, venceu, conseguiu criar suas famílias, conseguiu gerar melhores oportunidades para os seus filhos. Então, assim, vamos falar de construção civil,
mas precisamos fortalecer esse ponto da história, é a presença do nordestino nessa cadeia produtiva do setor da construção civil. Galera, eu fico por aqui, agradeço demais o seu tempo e continue acompanhando aí o nosso canal. Estamos sempre trazendo elementos importantes dentro do cenário da nossa construção civil. Um grande abraço e até a próxima oportunidade a todos.